Bom dia, pessoal. Meu nome é Tainá Rodrigues, eu sou aluna de Ciências Biológicas da UFRJ e hoje a nossa aula vai ser sobre os anfíbios. Afinal, o que são os anfíbios? Alguém que sabe? Então, os anfíbios, eles foram os primeiros vertebrados a ocuparem o ambiente terrestre, mas essa ocupação não foi completa, por quê? Porque em algum momento de sua vida, eles ainda necessitam da água, como durante a fase larval, e durante o momento de reprodução, eles precisam da água. A palavra anfíbio, ela vem do grego anfi, que significa ambos, e bio significa vida. Quer dizer que são ambas formas de vida, ou seja, eles são do ambiente terrestre e do ambiente aquático também, ocupam esses dois ambientes. E eles são uma classe de animais tetrápodes, ou seja, eles possuem coluna vertebral e 4 membros, eles possuem a pele fina e lisa e bastante úmida. Essa umidade se deve a várias glândulas que eles possuem na pele. Eles possuem as glândulas de veneno, que são as glândulas serosas, e as mucosas, que são as glândulas de muco. E esse muco, ele auxilia na umidade dessa pele. E eles vivem entre um ambiente terrestre e aquático, como eu já disse. Eles são pecilotérmicos, desculpa. Vocês sabem o que são animais pecilotérmicos? Já ouviram falar? Então, pecilotérmicos são animais de sangue frio, ou seja, eles não conseguem regular a temperatura corporal. E com isso, a temperatura deles vão variar de acordo com o ambiente. Ou seja, se estiver num local mais quente, vai ficar temperatura mais quente. A temperatura corporal vai ficar mais quente. Se estiver num ambiente mais frio, a temperatura corporal vai ficar mais baixa. E eles são ovíparos, ou seja, eles são animais que botam ovos. Os anfíbios, eles são classificados em 3 classes, em 3 ordens, desculpa. A ordem dos anuros, que são sapos, rãs e pererecas, eles possuem 4 membros, não possuem cauda. A ordem dos urodelas, que são animais com corpo mais alongado, e possuem 4 membros e cauda, um exemplo é a salamandra, e os tritões também estão inclusos nessa ordem. E também temos as gimnofionas, que são animais que não possuem membros, possuem um corpo alongado e cilíndrico e bastante liso. São conhecidos como cobras cegas ou cecílias, mas a gente não pode confundir porque eles não são cobras. Na verdade, são anfíbios, as cobras são répteis, então as cecílias, elas não são cobras, não esqueçam disso. E quais as diferenças entre sapo, rã e perereca? Alguém sabe? Não? Então, o sapo, eles preferem o ambiente terrestre. Eles possuem corpo rugoso, a pele rugosa e bastante úmida, que facilita as trocas gasosas. E eles possuem esse membro posterior menor, mais curto, e com isso eles não conseguem dar grandes saltos. Eles vivem geralmente na terra firme, só necessitam da água para reprodução e também durante a fase larval. Já as rãs, elas possuem a pele lisa e brilhante, elas possuem esse membro aqui mais alongado, o que facilita bastante elas a darem grandes saltos. E elas possuem geralmente membranas entre os dedos, facilitam a natação também. Elas geralmente são encontradas nas lagoas, na beira do rio, e o pessoal geralmente se alimenta delas. Dizem que tem gosto de frango, de peixe, parecido. E também temos a perereca. A perereca, elas possuem o corpo esguio e os membros finos e alongados. Elas possuem discos aqui nas pontas dos dedos, que funcionam como ventosa, facilita a escalada. Geralmente elas são encontradas em ambientes mais úmidos, em troncos de árvore. Elas também, às vezes, a gente até encontra no banheiro, a gente fala, é um sapo, mas na verdade é uma perereca. Elas gostam desse ambiente úmido. E vocês já ouviram falar que a perereca gruda na pele e só sai se der um trovão. Isso é mentira, gente, isso é um mito. Elas não têm essa capacidade, elas usam essas ventosas para escalar superfícies, elas não conseguem escalar a gente, não conseguem ficar grudada na nossa pele. Então é mentira. E elas possuem os olhos bem esbugalhados e a pele bem lisinha também. E geralmente, quanto mais colorida a perereca é,
mais venenosa ela é também. E eu esqueci de falar também que o sapo, eles têm as glândulas paratóides, ficam aqui atrás dos olhos. O pessoal fala, se espirrar o leite do sapo no seu olho, você vai ficar cego, mas é mentira. O máximo que pode dar é uma irritação. E ele só libera essa toxina quando o animal vai morder ele, ou se a gente pressionar essas glândulas que ficam aqui atrás dos olhos. E ela só pode dar algum problema se ela atingir a mucosa do ser humano. Geralmente essa toxina ela é para evitar os predadores, como uma forma de defesa. E as rãs, elas também possuem glândulas de veneno com toxina aqui na região das costas. E a da pele, geralmente, a da perereca, geralmente fica na pele também. E a metamorfose dos anuros, ela é muito mais interessante do que a dos outros grupos. Então, eu vou falar dos anuros. Essa aqui é a metamorfose da rã. Essa aqui é um indivíduo adulto que vai encontrar o macho, vai ocorrer o amplexo, que é um abraço nupcial no qual o macho monta sobre o dorso da fêmea. E ele vai dar um abraço muito forte, vai fazer como se fosse uma massagem nela, até que ela libere os óvulos na água. Então, em seguida, ele vai liberar o espermatozoide também. Vai ocorrer essa fecundação do óvulo, vai gerar uma cápsula gelatinosa, vai proteger esses gametas. Com 84 horas vai ocorrer, após a fecundação, o embrião vai estar aqui no interior dessa cápsula, vai ocorrer eclosão, o girino vai sair da cápsula. Com 6 dias já vão aparecer as brânquias externas. Com 2 meses e meio surgem os membros posteriores, que é esses membros mais alongados. Entre 2 meses e meio e 3 meses surgem os anteriores, são esses da frente, geralmente são mais curtos. Aqui ele está no estágio de metamorfose com mais de 3 meses, já vai estar quase perdendo a cauda. E com 3 anos ele se torna um indivíduo adulto, no qual ele já vai procurar um outro parceiro para ocorrer esse amplexo e o ciclo continuar. E geralmente, assim que o macho acaba de realizar o amplexo, eles acabam de fazer essa deposição dos ovos na água, ele já começa a vocalizar em procura de uma outra fêmea. E esses ovos, eles são postos dentro da água e desenvolvidos aqui porque eles são ovos sem cascas, ou seja, ele não tem proteção, não tem anexo embrionário, a única proteção desses ovos é essa cápsula gelatinosa. Com isso, se fosse no ambiente terrestre, ele sofreria ressecação e ele seria desidratado e teria mais chance de ser predado, de repente não sobreviveria. E com isso é importante que seja dentro d'água, porque a água dá essa proteção para eles. E como que é a respiração dos anfíbios? Alguém sabe? Alguém já ouviu falar? Então, a respiração ela é branquial durante a fase larval, porque esse animal ele vive dentro da água, ele vai se desenvolver ali, e ocorre então por meio de brânquias. Mas já quando ele conquista o ambiente terrestre, ele se torna adulto, a respiração vai ser pulmonar e cutânea. E por que desses dois tipos? Porque os pulmões deles não conseguem, eles são bem pequenos, não conseguem prover essa oxigenação que o anfíbio necessita. Então, só os pulmões não dariam conta. Aí surgiu essa respiração cutânea, que a pele dele é bastante úmida e lisa, e ela é bem permeável, possui muitos vasos sanguíneos, que facilita essa absorção de oxigênio pela pele. E é por isso, pessoal, que não devemos jogar sal no sapo. Falar, o sapo é feio, se jogar sal vai matar o sapo. Aí isso é horrível, além dele sentir uma dor terrível, ele não vai conseguir respirar. Por quê? Porque a maior parte das trocas gasosas vai ocorrer através dessa pele. 70% de oxigênio é absorvido através da pele. E com isso, ele não vai conseguir respirar. O sal vai absorver essa umidade necessária para as trocas gasosas ocorrerem. E ele perdendo essa umidade, ele vai ficar sufocado, ele não vai conseguir respirar. E é por isso que não devemos jogar sal no sapo, ouviram? Por favor, não façam isso. E também, além desses tipos de respiração, ele também tem a respiração bucofaríngea, que é a respiração através do epitélio, através da pele da boca.
E ele também tem a presença de cordas vocais. Para que servem essas cordas vocais? As cordas vocais, elas fazem a vocalização, elas fazem os momentos de reprodução. Os anfíbios, eles usam dessa vocalização para atraírem a fêmea. E também eles têm vários tipos de vocalização. Uma delas é para afastar os predadores, afastar outros machos. E também a circulação dos anfíbios, ela ocorre de forma incompleta. E por que incompleta, alguém sabe? É porque ocorre as trocas ela é incompleta porque ocorre a mistura de sangue arterial e venoso, ou seja, um sangue rico em gás carbônico e rico em oxigênio, ele vai se misturar. E com isso ela é incompleta. E é dupla, porque o sangue ele passa 2 vezes pelo coração. E ela é fechada porque passa através de vasos sanguíneos. E os anfíbios, eles possuem 2 átrios e um ventrículo. Já a alimentação deles, vocês sabem como, e se eles são anfíbios, se eles são carnívoros ou vegetarianos, alguém sabe? Então, na fase adulta eles são carnívoros. Eles alimentam-se de minhocas, insetos, ovos e larvas de outros anfíbios, inclusive, e também de aranhas. E já na fase de girina, eles são vegetarianos, ou seja, eles se alimentam daqueles restos vegetais que ficam ali suspensos na água. E eles também possuem uma língua pegajosa, é uma língua que fica presa aqui na parte da frente da boca, e ele consegue, inclusive, alcançar os insetos em pleno voo. Essa língua ela é longa, em pleno voo eles conseguem alcançar esses insetos. E ele possui também um dente vomeriano, que fica aqui na parte do céu da boca, e serve para imobilizar essa presa, né? Eles não mastigam, mas eles usam para imobilizar. Eles também possuem substâncias que vão digerir as cascas de insetos, então é facilitar eles a engolirem esse alimento e a fazerem a digestão. Muito interessante, então. A excreção deles é bem simples. Eles possuem um par de rins ligado pelos ureteres e a bexiga ela é ligada até a cloaca, onde a excreta vai ser eliminada. E as larvas eliminam a amônia e o adulto elimina a ureia. Vocês saberiam me dizer por que isso ocorre? Então, a amônia ela é muito tóxica, muito mais do que a ureia, muito mais do que o ácido úrico. E com isso, ela necessita de bastante água para ser eliminada. E enquanto larvas, eles vivem no ambiente aquático, então isso não é problema para eles. Se eles vivessem no ambiente terrestre e eliminassem amônia, esses animais eles sofreriam desidratação, porque a amônia ela absorve toda a água. E ali, no ambiente aquático, já não é problema. E se fosse no terrestre, absorveria essa água desse animal e ele viveria desidratado. Já quando adulto, eles eliminam a ureia, que é uma excreta muito menos tóxica do que a amônia. E essa ureia vai ser bastante diluída também, para não causar nenhum problema para eles. E a reprodução, como ocorre? Então, eles são animais dioicos, ou seja, possuem sexo separado, tanto feminino quanto masculino. A reprodução é sexuada, ou seja, necessita do encontro dos gametas masculinos e femininos, e geralmente ocorre a fecundação externa, como no caso dos anuros, sapos, rãs, pererecas, mas ela pode ocorrer de forma interna também, que é o caso das salamandras e das cobras cegas. E a fecundação e desenvolvimento vai ocorrer dentro d'água, como eu já expliquei anteriormente, que esses ovos são sem cascas, se vivesse no ambiente terrestre, e se ele fosse desenvolvido ali, ele não teria grande chance de chegar à fase adulta, esse animal. E já na água tem essa proteção. E o dimorfismo sexual ocorre porque o que seria o dimorfismo sexual? Alguém sabe? Então, são características que diferem o feminino do masculino, o macho da fêmea. Como no caso do sapo cururu, a fêmea é bem maior do que o macho. E tem várias outras características, mas eu não vou entrar em detalhes porque o assunto ainda é bem longo e eu vou falar disso em outro momento. E também ocorre o amplexo, que é esse abraço nupcial que eu já expliquei anteriormente.
e no qual o macho monta sobre o dorso da fêmea e vai fazer essa massagem até que ela libere os gametas na água. E as adaptações ao modo de vida terrestre. Antes, eles respiravam através de brânquias, quando eles viviam na água. E agora, para ocupar o ambiente terrestre, isso não faz mais sentido. Então, eles perderam essas brânquias, eles desenvolveram a respiração pulmonar, ou seja, através de pulmões. Só que essa respiração pulmonar, sozinha, ela não é capaz de suprir toda a necessidade de oxigênio que eles precisam. Eles desenvolveram em conjunto com a respiração cutânea, que é mais eficaz, uma respiração através da pele. Eles possuem essa pele bem úmida, que facilita essas trocas gasosas. Ela é bem permeável também. E eles desenvolveram 2 pares de extremidades locomotores, que facilita eles a buscarem alimento e também a fugirem dos possíveis predadores. E eles desenvolveram a epiderme dotada de uma fina camada córnea, que vai fazer uma proteção contra a desidratação desse animal. E a taxa de oxigênio é maior no ar do que na água. Com isso facilitou também com que eles se adaptassem ao modo de vida. Eles ocupassem esse ambiente terrestre. E o desenvolvimento da coluna vertebral e da musculatura forte, além de da musculatura ser forte, eles conseguiram se proteger mais de outros predadores, eles conseguiram se sustentar no ambiente terrestre, que o corpo deles é muito mais pesado e precisa dessa coluna vertebral, de uma musculatura mais forte. Com isso, faz a sustentação dele nesse ambiente terrestre. A importância dos anfíbios, alguém saberia citar alguma? Ou eles não são importantes para vocês? Então, eles são bioindicadores ambientais. E o que isso significa? Significa que eles não toleram grandes mudanças, grandes alterações no ambiente. Ou seja, eles são muito sensíveis a variações ambientais. Então, quer dizer que se a gente vai no local, a gente encontra vários anfíbios, quer dizer que aquele ambiente está saudável. Porque aquela qualidade da água e do ar é boa. E aí, se a gente vai num lugar que já não tem, quer dizer que é ruim. E a poluição, o uso de agrotóxicos, as queimadas, estão acabando com os ambientes e estão matando esses animais. E a gente tem que fazer algo a respeito. E eles também eles são ótimos no controle de pragas, ou seja, se alimentam de vários insetos que causariam doença ao ser humano. E como a Aedes aegypti, eles participam da cadeia alimentar também, tanto na forma como predadores, como presas. Eles se alimentam de outros animais e eles também servem de alimento para aves, para cobras e etc. Então, e eles também são reguladores das populações de invertebrados. E eles se alimentam destes, evitando que estes invertebrados eles tomem conta do ambiente e cresçam de forma desenfreada. E eles também são importantes no transporte de nutrientes, como fósforo e nitrogênio, principalmente nitrogênio, que é importante no crescimento das plantas. E eles possuem importância farmacêutica. A pele desses animais ela é repleta de glândulas que liberam toxinas, e essas toxinas elas têm uso farmacêutico também, elas têm potencial para ser desenvolvidos novos medicamentos. Então, eles são muito importantes, pessoal. A gente tem que preservar. E eu trouxe algumas curiosidades hoje sobre os anfíbios. Essa daqui é a menor espécie de sapo do Brasil. Ela mede entre 7 e 10 milímetros. Ela é conhecida como sapo-pulga, cabe dentro de uma moeda de 5 centavos. E ela foi encontrada no Rio de Janeiro, ela encontrada frequência no Rio de Janeiro e foi encontrada há pouco tempo no Espírito Santo também. Então, ela é muito interessante, é muito pequenininha. E elas camuflam ali no meio da folha, é muito difícil, devido ao tamanho, encontrar ela e também a coloração, né? Em contraste com essa, a gente tem a Rangolias, que é uma espécie africana de anfíbio anuro. Ela pode medir até 40 centímetros, pesar 3 quilos. Ou seja, ela é muito grande. Eu coloquei essa foto, ela se alimentando do rato, para a gente comparar o tamanho. Ela é várias vezes maior do que esse ratinho. Então, ela é muito grande. Ela consegue arrastar pedras. Ela é um animal gigante. Ela pode ter o tamanho de uma criança pequena. Então, ela é muito interessante.
E outra curiosidade é que sapos não bebem água. Vocês sabem como que é feita essa absorção da água de quando eles estão com sede? Então, pessoal, eles encostam o ventre na água e absorvem essa água através da parte ventral, através dessa parte aqui da barriga. E com isso eles absorvem essa água. Eles não bebem água como nós, através da boca. Então é muito interessante essa característica. E também com apenas 2,5 centímetros, temos essa pequena rã aqui, dardo venenosa dourada. Ela é a mais venenosa do mundo. Meia grama, menos de 1 grama de seu veneno, ela pode matar um elefante ou um homem adulto. Os índios usavam essa toxina na caça, eles colocavam na ponta das flechas para caçar. E a caça era muito mais eficiente, ou seja, ela é muito venenosa. Muito interessante, não é? Pessoal, então é isso. Alguém tem mais alguma dúvida? Se alguém tiver, pode perguntar. E esse daqui agora, vocês vão responder um questionário. Eu fiz, tem 10 questões, vocês vão responder somente, vocês não precisam copiar, vocês vão só responder as questões de uma folha separada, qualquer dúvida me perguntem. E vocês vão me entregar amanhã não, vocês vão entregar hoje no final da aula e amanhã nós vamos corrigir em sala de aula, tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar. Esse questionário vai valer 1 ponto na média. Vai ser um ponto extra. E é isso, pessoal.